Olá, vencedores e vencedoras, seja bem-vindo a mais esta visão quinzenal global macroeconômica, dia 24 de julho de 2024. E essa quinzena aí que passou, tivemos dois eventos que mudam o mercado, né? O primeiro deles foi a tentativa de assassinato do candidato presidente Donald Trump, né? Ex-presidente e candidato atualmente. E, em segundo lugar, a renúncia à candidatura, né, do atual presidente Joe Biden. Então, isso muda um tanto quanto a dinâmica dos mercados. Né? Assim mesmo, existem aqueles ativos que não deveriam sofrer sobremaneiras com isso, mas há um impacto. Né? A maior economia do mundo não deixa aí em sua disputa presidencial de impactar o que está acontecendo nos ativos mundiais. Certo? Vamos então, esses ativos que estão em tela, vamos começar aqui com os juros longos americanos. Nós dissemos que ele estava em correção, né, na semana passada. Na semana passada, não, na quinzena passada. Né, estávamos visualizando o comportamento dos juros. Nesta última quinzena, ele teve aí, né, uma continuidade daquela correção de aumento. Na verdade, ele fez um duplo topo aqui, né, e começou agora a cair novamente. Então significa que nós podemos ter uma expectativa, sinceramente, depois desse duplo topo, de uma correção maior dos juros. Porém, vamos ter cuidado porque, sinceramente, com essas alterações aí na disputa presidencial americana, muita coisa pode rolar, né? São visões bastante diferentes que acabam por se colocar. Né? Ainda não está claramente definido quem vai ser o ou a sucessora, o sucessor ou a sucessora do Joe Biden na disputa, provavelmente vai ser a vice-presidente, a atual vice-presidente, Kamala Harris, mas isso ainda não está referendado, então vamos aí aguardar as cenas do próximo capítulo. De qualquer maneira, nessa última quinzena, os juros americanos tiveram uma alta de 0,21%, né, devido a este movimento aqui. Tudo bem que ele corrigiu, né, mas ainda assim estava ligeiramente acima do que nós tínhamos aí em 9,7 que estava por aqui. Tá certo? Com relação ao que nós vemos nos indicadores, nós temos uma correção acontecendo aqui na mordida do crocodilo e um movimento bem pouco consistente no Maximus. Né? Ele ainda está positivo, mas caindo. A intensidade de deslocamento em menos 48, ela é já mais expressiva. Então não dá para esperar muito. Né? O movimento deve ficar um tanto quanto lateralizado, um pouco dentro desse range aqui, né, que foi estabelecido, mas ele deve se aprofundar pelo ponto de vista puramente da ação dos preços em função desse duplo topo, que na verdade junto com esse seria um triplo topo, apesar dessa distância bem maior que foi percorrida. Okay? Então, nossa expectativa para a próxima quinzena é que exista uma continuidade desta correção, tá? Desse movimento de baixa. Juros ainda não, né? Estou esquecendo que tem esse gráfico aqui. Se a gente olha numa visão mais longa, nós temos aqui uma tendência de baixa que foi quebrada, né, recentemente, e os juros aí estão querendo encarar uma alta. Essa daqui é uma micro movimentação de alta que pode ganhar força, né? Mas o que nós vemos aqui de fato são as médias todas quase alinhadas. Isso pode ser um movimento de inversão que está se estabelecendo e aí ele vai voltar a cair, é o que eu acho mais provável. Tá? Mas pode também ser um alinhamento de lateralidade, né? E aí esses juros vai patinar aí durante algum tempo. Tá? Então precisamos aguardar mais um pouco, na próxima quinzena esse movimento deverá estar melhor definido. Tá? Vamos acompanhar. Agora sim, juros europeus, simbolizados aí pelos juros alemães, que é o indicador que nos mostra aí mais ou menos a tendência dos juros europeus de uma maneira geral, caiu na quinzena de 0,89% e teve aí, né, um movimento também de alta com correção muito parecido com os juros americanos, apesar desses juros serem o de 10 anos e o americano ser o de 30 anos, mas dentro da conjuntura aqui, ele está muito mais propenso a um movimento de alta. Parece aqui que ele está fazendo um teste no lábio do crocodilo, né, na boca do crocodilo, para poder voltar a subir.
A mordida do crocodilo também é consistente com um teste, né? E volta a alta. O Maximus, porém, não é, né? E aí pode ser que a gente esteja realmente enfrentando um movimento também lateral. O grande fato é que os juros estão com um movimento fraco, né? Então é mais difícil de conseguir estabelecer uma visão, mesmo que seja quinzenal, né, de 15 dias, é difícil estabelecer essa visão. Eu acredito mais num movimento de queda, porém, principalmente no americano, porém, os juros alemães dá uma amostra aí um pouco mais consistente com um teste desse suporte e um retorno ao movimento de alta. Tá? Mas de qualquer maneira, eu não ficaria posicionado em nenhum dos dois porque o movimento é fraco e pode mudar de direção a qualquer momento. Tá? Basta aí um estímulo externo que, que ele acaba tomando um rumo diferente. Certo? Depois nós temos, entramos na parte dos índices, né? O S&P ele vinha aí com um movimento bem consistente de alta que nós comentamos na semana passada, né? Não havia aqui nenhuma indicação de correção possível, né? Mas nos últimos dias, na última semana mais propriamente, ele enfrentou aí um movimento de correção, caiu na quinzena 1%, cerca de 1%, 1,04%, e encontrou na mandíbula do crocodilo, a linha vermelha, um suporte. Né? Por enquanto ele está nesse suporte. Durante os 2 últimos dias ele enfrentou aí um doji, né? Dois dojis, e o que indica dúvida no mercado, né? Um equilíbrio entre as disputas. O crocodilo está invertendo, né? A margem do pântano já está invertida, tá? O que indica um movimento de baixa. Mas aqui na ação dos preços, não dá para dizer ainda que a gente tem um movimento de baixa realmente. Claro que isso foi uma baixa, né? Eu digo uma continuidade dele. A mordida do crocodilo, ela mostra o movimento de baixa do preço, né? Que é essa linha mais dourada, escura aqui, mas ele não inverteu ainda as linhas principais, só inverteu o respingo. Né? Então ainda tem chances dele simplesmente encontrar, realmente ser suportado nesta linha e voltar a subir. Tá? O Maximus, por outro lado, ele teve uma queda mais severa, né? Foi parar lá no 61,8 de Fibonacci, até passou um pouco, mas tem subido, a aceleração é significativa, ela já está quase no positivo, né? O que significa que a barrinha aqui já está ficando acima da linha de sinal, que é uma média dos últimos das 5 barrinhas. Né? O índice de locamento é positivo, apesar de ainda fraco, 26%, mas ao que tudo indica que, né, nossa leitura, nossa visualização aqui é que a mandíbula parece estar suportando e o índice deve retomar o movimento de alta. É isso que está mostrando a nossa leitura deste gráfico. Depois a gente vem com um gráfico de um pouco mais longo, né? Ainda que ele seja diário, ele mostra um pouco mais longo. E ele mostra aqui que perdeu a média de 13 períodos, de 21 períodos, desculpa, mas ainda está acima da de 50, bem acima da de 200. Então, para dizer que isso daqui inverteu, é muito cedo. Ele simplesmente está no movimento corretivo. Depois a gente tem o Nasdaq, né, um índice extremamente importante. Ele foi bem mais pressionado, caiu 4,37%. Né, é normal, as ações de tecnologia, que essencialmente compõem o índice Nasdaq, elas são mais voláteis. Então, na última quinzena, ele de fato caiu, buscou aqui uma correção mais profunda. O crocodilo, de fato, já está virado praticamente, só faltam os dentes do crocodilo passarem para baixo. A mordida do crocodilo reflete isso. Né? Os preços parece já ter encontrado resistência nos respingos. Né? Se isso for verdade, isso é uma virada
de movimento. Tá? O Maximus também sofreu uma queda profunda, bateu no 100%, né? E está corrigindo, já está subindo. Né? Está subindo. O índice de deslocamento de mais 19,7% também é consistente com essa subida. Então, aqui a gente tem uma disputa aí de indicadores. Né? O Maximus é um indicador muito bom, é um indicador proprietário nosso, muito bom. E ele está indicando aqui que existe um movimento de subida. Porém, ele ainda está bem negativo. Né? Então, isso daqui pode ser uma correção da queda. Né? Ou seja, caiu mais forte, está corrigindo e vai voltar a cair. Tá? Aqui o contexto geral nos indica. Tá? Essa é a leitura do contexto geral. Que isso daqui, esse movimentozinho de alta, é uma correção desse movimento mais prolongado de baixa e que os preços devem continuar caindo. Tá? Essa é a nossa leitura para o momento, mas nada impede deles virarem para alta. Depois a gente tem Dow Jones, né, um dos índices bastante importantes aí do mercado americano, que passou por uma correção, por assim dizer, mais tímida, né? Razoavelmente mais tímida, parece já estar encontrando suporte, o crocodilo não virou, só os respingos que adentraram a boca do crocodilo, mas isso aqui não é suficiente para dizer que virou. O resultado ainda foi positivo, 37%, 0,37%, desculpa. A mordida do crocodilo ainda é consistente com o movimento corretivo, pura e simplesmente, né, advindo de um movimento de alta. E o Maximus ele mostra algo mais profundo, um índice de deslocamento de menos 50, forte, mas ainda não virou para o lado negativo. Então eu diria que isso daqui pode sim ser um encontro com um suporte e que esse índice vai voltar a subir. Tá? Tá bem complicado, né? Ou seja, eu diria que na verdade eu apostaria mais na lateralidade desse mercado, porque eu ficaria de fora, né? Não ficaria com posição formada nesse momento, porque ele está bem duvidoso, tá? Russell, o índice das pequenas, deu uma bombada estrondosa para cima aqui e depois lateralizou. Né? Ele está lateralizado nesse momento. Subiu 10,17 na quinzena, é uma subida extraordinária. Né? A mordida do crocodilo ela está fechadinha aqui, horizontal, indica lateralidade. E o Maximus ele caiu, está voltando a subir em deslocamento de 12, não tem muita motivação, mas ele é positivo, consideração positiva. Então ele é consistente com uma retomada do movimento de alta após a correção sofrida ali. Ok? A gente vê está bem duvidoso, né? E aí a gente tem o DAX, que é o índice alemão, como proxy do mercado europeu. A gente tem aqui dois topos muito próximos, né, num nível muito próximos. Dois fundos fechando, ou seja, isso daqui é uma formação em triângulo. Né? Tá comprimindo esse movimento. Aqui existiu uma queda bem pronunciada, encontrou suporte e voltou a subir. O crocodilo está quase virado, quase virado. O pântano está equilibrado, né? Tá um pouco mais para baixo do que para alta, né? Apesar do 1,5 que ele ganhou aí na quinzena. A mordida do crocodilo tá bem difícil de ler, tá tudo junto aqui, né? Ou seja, tá num imbróglio, né? O Maximus tá com maior tendência de alta, 78% de índice de deslocamento. As barrinhas estão no negativo, mas estão subindo, né? Estão acima da linha de sinal. A aceleração está consistente, ou seja, a leitura aqui é que tem grandes chances do Russell continuar um movimento de alta. Tá? E poucas ou menores chances dele retomar no movimento de baixa. Né? Aliás, aqui já não é o Russell, é o DAX, perdoe-me. Depois a gente vem com o ouro, né, que estava também aí no movimento de alta quase toda a quinzena e um pedaço da quinzena anterior, mas encontrou também um movimento de baixa, né, na última semana. Já está no suporte,
no cômputo geral subiu praticamente 1,6%. A mordida do crocodilo está lateralizada. O Maximus está bem fraquinho, índice de deslocamento 18%, mas bem fraquinho. Ou seja, não tem muito ânimo para a movimentação, ele deve lateralizar mais um pouco, mas nos parece que ele já encontrou ou vai encontrar muito em breve um suporte e deve voltar a subir. Tá? Essa é a nossa leitura no momento. Depois nós temos o gráfico mais longo do ouro, né, que mostra que de fato ele praticamente não perdeu a média de 21. 21 passou para cima da de 55, ou seja, um indicativo bom de continuidade de um movimento de alta, certo? A de 200 está longe, então eu diria que este gráfico também, a ação dos preços nesse gráfico, mostra uma boa possibilidade de retomada do movimento de alta. Depois nós temos o euro-dólar, né, euro sobre dólar, que subiu 0,26 na quinzena, está passando por uma correção, né, ainda não dá para dizer que parou, a gente teve o primeiro candle negativo na terça-feira, ontem. O, a mordida do crocodilo está lateralizado com o preço em queda, o Maximus está em queda, índice de deslocamento de menos 61. Nossa leitura aqui é que ele ainda tem um caminho a percorrer antes de encontrar um suporte. Tá? Ainda tem um movimento de baixa a ser percorrido. Ok? Finalmente, nós temos aqui o gráfico de mais longo prazo, né? E a gente percebe de fato que houve uma inversão nessa tendência aqui, houve uma quebra, né? Mas até agora não tomou força, e essa outra linha aqui de alta, elas estão se cruzando mais ou menos por aqui, e em geral o preço dá uma esticada depois de um fechamento de um triângulo. A média de 21 passou para acima da de 55 e a de 233. Então é uma indicação, pelo menos temporária, de alta. Tá? A de 55 ainda está abaixo da de 233, o que é uma indicação de baixa, porém elas estão muito próximas, muito horizontais. Então, na verdade, é uma indicação de lateralidade. Tá? A leitura complementar aqui é que ainda deve ter alguma lateralidade antes do euro retomar um movimento de alta. Mas o movimento que ele deve retomar deve ser um movimento de alta. Okay? Aí então nós temos a soja, que estava ruinzinha, né, na quinzena passada, e aí continua, menos 3,73, né, mas poderia estar operando vendido aqui, né, ela passou por um movimento de queda, corrigiu e estava caindo, né, no começo da última quinzena, estava por aqui. E aqui ela continuou esse movimento de queda, encontrou um suporte e está corrigindo. Analisando aqui mordida do crocodilo e o gráfico em si, nos parece que ela vai encontrar logo logo uma resistência e vai voltar a cair. Por outro lado, pelo Maximus, ele está bem bonitão, índice de tocamento 54, está subindo, apesar de estar com freio ativado, né, essa linha aqui de amarela e ouro velho ali, um ouro mais amarronzado. Nossa leitura aqui é que ela pode prosseguir mais um pouco, tem força aqui no Maximus ainda, talvez até os dentes do crocodilo, mas deve voltar a cair. Tá? Não acreditamos nesse momento uma retomada consistente no movimento de alta. Depois vem o boi gordo, que subiu na quinzena, né, 2,12, só que ele está lateralizado, bem lateralizado, tá? Mais de semana, é praticamente a quinzena inteira, certo? O crocodilo está indicando para baixo, mas ele está misturado aqui. Mordida do crocodilo com o preço bem acima, né? Mas nada que nos mostre que realmente ele vai continuar esse movimento de alta. O Maximus mais ou menos para cima, índice de deslocamento bem forte, né? Razoavelmente forte, 68, mas não convence. A nossa ideia é de que ele deve sim continuar um movimento de alta, mas deve ser aí um movimento mais brando, né? Porque ele não está tão convincente para a gente, pelo menos não neste dia que efetuamos a leitura. Por fim,
um importante ativo, o petróleo, né, um importante commodity, teve aí uma queda de 5,30. A gente disse na última quinzena que ele poderia, de fato, retomar um movimento de alta. Tá? Isso não aconteceu. Daqui a pouco a gente vai ver o gráfico mais longo para perceber se tem algum triângulo e tudo mais. O preço caiu bastante, bastante, então ele tem capacidade de retornar, né? Deve retornar. O Maximus ainda está caindo, né? Caiu e ainda está caindo, menos 37 de índice de deslocamento. Mostra de fato que o ativo pode continuar em queda, apesar do último candle ter ficado dentro da faixa do candle anterior, né? O que seria uma demonstração de que o movimento perdeu força, né? Ele não está muito forte, de fato. Porém, a gente não pode dizer que ele já inverteu, tá? Ou que já corrigiu. Ele parece que tem ainda um caminho a ser trilhado. Quando a gente olha o gráfico mais longo, a gente vê que o preço perdeu a média de 21, perdeu a média de 55, né? Média de 21, média de 55 e está ali na média de 233. Se ele avançar um pouco mais para baixo, esse movimento vai ter virado para um movimento de baixa. Aí a gente tem que mudar um pouco a nossa abordagem. Mas por enquanto, a gente tem aqui ó, esses dois pontos. Esses dois pontos, é um triângulo ainda bem aberto, bem no comecinho. Não, não trabalharia muito com ele não. Tá? Nossa opinião aqui é que, primeiro, tem que tomar muito cuidado com o petróleo, movimentos mais curtos. E segundo, se for acreditar aí num movimento mais longo, melhor acreditar que ele vai cair. Ok? Porém, eu esperaria, eu esperaria ele corrigir para poder entrar vendido. Tá? Eu não entraria nesse momento aqui que ele já esticou um pouquinho. Tá? Eu esperaria ele voltar nas linhas base ali do crocodilo para poder entrar vendido. Muito bem, essa foi então a nossa leitura, né, visão quinzenal global macroeconômica. E daqui a 15 dias, né, sem contar o dia 31 de, de julho, nós estaremos de volta. Ok? Um abraço, até a próxima.